Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation, I hope I die before I get old. Seja bem-vindo, Estranho, ao 104º Mangá ao Quadrado, é isso? Isso, exatamente. Dessa vez a gente volta aqui com um bloco clássico do Mangá ao Quadrado, que é o primeiro capítulo. Primeiros capítulos, esse é o nome do quadro. Essa sessão aqui a gente pega 3 mangás, analisa os primeiros capítulos deles, do contexto deles, né? A gente tenta evitar o máximo de spoiler possível. Se a gente passar algum spoiler é coisa muito pouca, né? Sim. E o tema dessa vez é Shonen Jump New Powerhouse. O que eu tô falando aqui são de uma série de mangás novos que apareceram na Jump nos últimos, acho que 3 anos, alguma coisa assim. E eles que estão dando essa cara nova pra revista. Não dá pra falar que estão sustentando a revista, né? Porque nem um pouco. Não, porque ainda tem One Piece e Naruto aí, estão aí. Estão aí. Mas saíram vários mangás durante os últimos anos e esses mangás vieram dessa renovada na revista. No caso, quando eles surgiram com esse nome aí, New Power Generation, era Nisekoi, Psy, não sei o que é aquele mangá gag, né? Uhum. Haikyuu e não era Soma, e Assassination Classroom, né? No caso, quando eles surgiram com esse nome, nem tinha Soma ainda, mas a gente vai excluir Nisekoi e Psy, que não interessa porque é uma merda, e colocar o Soma junto com Haikyuu e Assassination Classroom pra analisar, porque eu tenho certeza que se esse nome tivesse surgido hoje, Soma estaria no meio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, vamos analisar os primeiros capítulos, quem sabe encontrar algum padrão entre esses novos mangás da Jump, beleza? Beleza, vamos lá. Qual que vai ser o primeiro? Shokugeki no Soma, pode ser? Pode ser. Shokugeki no Soma, primeiro capítulo, The Endless Wilderness. Como é que fica isso em A português? Selva Sem Fim. A Selva? Caraca, mano. É um bom nome de primeiro capítulo. É um bom nome, um nome impactante. Não que alguém se importe, né, com nomes de capítulos, mas... Tudo bem, não tem problema. O Shokugeki no Soma já veio com, né, continuação, né? Ele já tinha tido um one shot, acho que não foi nem na Jump, né? Acho que foi na Jump Next, alguma coisa assim. Uhum. E ele veio serializado aí. Tem essas primeiras páginas coloridas aí, como é de normal de mangá novo. Tem alguma coisa que te chama atenção aí. A página dupla é muito boa, né? É muito bem feita. Eu lembro que na época que saiu, muita gente torceu o nariz, virou a cara, porque é arte digital, é colorização digital. E as pessoas, por algum motivo, consideram isso inferior, né? Consideram como uma arte inferior você colorir digitalmente alguma coisa. O que eu não vejo problema algum, né? Na verdade, a coloração digital, se existe a possibilidade e pode ficar bom, por que não utilizar a tecnologia, né? Eu também não vejo problema algum. Nem sabia, na verdade, que era coloração digital. Pra mim tá ótimo. Essa primeira página dupla chama bastante atenção pra mim, bem clara. Se eu tivesse dando uma passada na revista, eu acho que eu ia dar uma parada assim pra ler. O que é esse cara aí segurando essa faca? Não sei o que. E foi interessante porque é uma página dupla que destoa um pouco do que viria a assustar as pessoas nesse primeiro capítulo, que é justamente a parte do fanservice. A página colorida é uma grande chance de enfiar um monte de personagem que vai surgir no futuro, e aí nisso colocar umas minas peitudas, tipo a Irina do final e tudo mais. Mas não, ele optou por deixar apenas o Soma num fundo esfumaçado e só, sabe? Com cara bem badass, assim, sabe? Uma pose muito boa, a pose tá ótima. Eu acho que você falou isso aí mesmo, pra dar aquele clima de... Porque a real é essa, a terceira página do mangá é página dupla, mina sendo agarrada por tentáculos, né, a garotinha lá. O cara não dá uma trégua, não. Então, acho que foi bem pra isso, tem mais do que isso, sabe? Não é só isso, dá uma chance. Porque na verdade, acho que esse artista já veio meio conhecido de hentai que ele fazia também. Então, foi o cara que desenhava, ele era de hentai, era isso mesmo. Então, pode ser que
realmente ele vinha pra dar essa chance aí pro pessoal. Uma impressão que eu tive é que foi um capítulo, tipo, é um capítulo comprido, né? Porque tipo, são 40 e pouco páginas, mas aconteceu bastante coisa, né? O cara teve um pacing muito bom, eu achei. Ele tem praticamente 2 clímax, né? Ele tem um conflito que se encerra, começa e encerra no mesmo capítulo, e ainda tem a segunda parte que leva pro que vai levar de fato o mangá, que ele tem bastante página também, né? Essa construção pós a derrota daquela mulher que quer comprar a loja deles, o restaurante. Com certeza. Com certeza. Foi isso aí que eu pensei também. O cara construiu 2 capítulos ali na boa e funcionou muito bem. Eu achei que esse primeiro arco do capítulo me deu uma boa convencida do personagem. Quando eu fui ler, o Soma já estava sendo publicado faz um tempinho. Quando eu li esse primeiro capítulo, eu já, tipo, gostei do Soma. Só nesse primeiro arco. E agora, quando eu fui reler, eu realmente reparei que foi uma construção, tipo assim, bem feitinha pra gostar do cara. Ele trabalha a personalidade que vai ser o relevante pra gente, né? A personalidade do Soma no que diz respeito à comida. A gente precisa se preocupar muito com o relacionamento dele com o pai, embora tenha um pouco de trabalho. A gente precisa se preocupar com a mãe, quem é a mãe dele, qual é o passado, onde ele estudava até então, quem são os amigos dele. Isso não é importante pro desenvolvimento do mangá. Então, o autor ele opta por não falar de nada disso e apresentar a parte importante dele, que é a personalidade, como ele lida com a comida, essa coisa de tentativa e erro. Esse jeitão todo convencido dele também, né? Eu acho algo bem próprio. Exatamente, ele ter esse cockness dele aí de ser meio metido, meio... que ele herdou do pai isso, né? Fica meio claro que o pai também tem um pouco desse ar e tudo mais. Mas combina. Eu achei que ficou bem legal. No one shot que eu li só agora, eu não tinha lido quando saiu, ele é ainda muito mais, sabe? Ele é ainda mais putão ainda, mais filha da puta. Aqui ele ainda deu uma amenizada no cara. Mas eu acho que um ponto que é importante a gente passar, sem dúvida nenhuma, é sobre esse eti que ele usa no comecinho, né? Ele tem esses pontos que acabam sendo importantes porque as pessoas valorizam demais e o próprio autor valoriza porque foram páginas duplas. O que você achou, Judeu, de você começar a ler o mangá, que aí começa o setup assim, tem uma batalha aqui entre um pai e um filho, cozinhando, vai ser um mangá de culinária, olha que interessante, essa menina começa aí, tentáculos. Uma menina com tentáculos. O que você achou disso quando você leu? Você lembra? Eu lembro que na primeira vez eu já achei legal, viu? Eu achei... Mano, é um eti. Eu fiquei, tá ok, tudo bem, é um eti. Mas é um eti justificado, cara. Eu gostei, eu lembro que na primeira vez, sem brincadeira, eu já pensei, poxa, o cara, a reação da mina é tão forte que ela se sentindo assediada por um tentáculo. Eu achei, brilhante, é uma metáfora isso, cara. Mas é complicado, né? O autor, ele é um autor de hentai e aí ele mete uma cena dessas, logo de cara, pra afastar a galera, cara. Eu realmente não consigo culpar as pessoas que desistem aí, porque é um tapa na tua cara, assim, sabe? Porque é muito... A pegada eti do cara tá toda nessa página. Eu acho que talvez eu também, na época, eu só continuei a ler mesmo, porque o pessoal me convenceu de que tinha alguma coisinha a mais ali, e aí talvez eu já fui esperando um pouquinho a mais da obra, não sei. Talvez se eu acompanhasse desde o começo, eu acharia meio... Puta, sério, mano, sério. Mas é legal que no final do capítulo ele dá tipo uma construção pra essa mina que foi assediada por tentáculos, sabe? Ela fica tipo, nossa, eu acho que eu gostei no final das contas, sabe? Nas últimas páginas. Por quê? Que as últimas páginas? O que tem dela? Ela tipo fica... não é nas últimas páginas, desculpa. Nossa, eu errei. Isso aí é depois quando saiu o volume fechado teve uns extras, né? Aí nos extras tem ela relembrando o Soma e pensando, nossa, acho que eu gostei um pouco no final das contas daquele povo, será que eu sou esquisita, sabe? Ela fica se perguntando. É interessante, só um detalhe. Eu não sabia dessa, não. Acho que saiu depois que eu já tinha passado esse capítulo. Saiu como extra mesmo. Mas tudo bem. Essa primeira parte fechou ok, no final das contas. Ele abusa mesmo, né, do eti, porque, tipo, tem umas 3 vezes nesse capítulo, né? Com a mina sendo agarrada, aí no fechamento desse arco e no fechamento do segundo arco também, né? Até a Irina que aparece. Mas eu vou te falar que esse segundo que teve, né, da mulher e aí depois os caras, ele me deu uma segurança. Um ânimo
de que não ia ser só uma putaria por si só, sabe? Dá pra você ver que tinha... Ele talvez tinha alguma intenção artística por trás disso, por mais estranho que parecia. Porque ela descreve todas as sensações e tudo mais, né? Porque ela tá assim. Exatamente. E o fato de aparecer os caras musculosos, em poses e luzes e tudo mais. E já dá pra ver que a reação pra essa comida é diferente da reação pro polvo. Então você vê que, olha, o cara tá construindo uma identidade visual pra quando se come comidas muito gostosas. Então me diminuiu a preocupação, mas ainda eu fiquei meio com o pé atrás, né? De ter muita putaria nos capítulos seguintes. E não estava errado de que ia ter mais putaria, mas o autor foi diminuindo gradativamente ao longo dos capítulos. Diminuindo porque, tipo, as batalhas duram mais, né? Tem bastante ainda hoje em dia, quase todo capítulo. Mas você não acha que essa primeira parte que teve esse conflito foi, assim, irrelevante a longo prazo? Ele tem o seu papel introdutório, mas normalmente esse capítulo, esse formato de capítulo que encerra com ele derrotando a mulher, é o tipo de formato de primeiro capítulo de Shonen Jump, né? Que é uma história que é fechada e que nem sempre tem relevância direta no enredo. Depois vai se tornar relevante ao longo prazo e tudo mais, mas, tipo, logo de cara, que nem o primeiro capítulo de One Piece. Tem uma história legal e tal, preparação pro Luffy sair, e o Luffy sai. E aí, tipo, daí pra frente é outra história. Sim. E esse começo de capítulo é a mesma coisa, né? Tem esse confronto aí, e daí pra frente ele vai pra escola e é outra história. Sim. Mas então, tipo, é chato, né? Porque se torna relevante daqui pra frente. Mas eu achei ruim justamente porque teve essas duas construções num capítulo só, né? Então, no final das contas, o capítulo terminou com vontade de eu quero mais ainda, sabe? Eu li uns 3 capítulos depois que eu terminei esse primeiro sem querer, sabe? Só, tipo, de vontade de reler mesmo. Então, funcionou pra mim. De fato, é irrelevante. Eu não serviu só como construção. Mas como o cara conseguiu colocar mais coisa ainda, eu não vejo como demérito, não. Sim. Seria ruim se de fato terminasse com ele derrotando a moça e acabou, sabe? Eu não ia ter vontade nenhuma de continuar lendo. Nesse sentido, o autor ele acertou mesmo de ter feito essa segunda construção, de ter trazido o pai, fazer o pai sair e mostrar que o pai é um cozinheiro fudidão que tá viajando o mundo inteiro e todo mundo morre de vontade de comer a comida dele, e que existe essa escola, e essa escola é gigantesca, e as pessoas falham. Ele já começa a introduzir vários elementos que ele vai desenvolver mais pra frente, mas são dicas preciosas para um primeiro capítulo pra te manter entretido, né? Pra te manter confiante de, o que vai ter no segundo capítulo, né? Quem que é essa menina aqui que tá aparecendo recusando comida? Quem que é a mãe do Soma, né? Que até hoje a gente não sabe. Já que você tá comentando aí da mãe do Soma, foi uma coisa que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo, mas só depois que eu conheço a história toda, que parece que ele deu uma atenção, assim, pra esse discurso do pai, sobre você só vai conseguir cozinhar quando você conseguir encontrar uma mulher pra qual você consiga cozinhar, sabe? Eu acho que quando eu li pela primeira vez, eu achei que ia ter um foco maior em romance, esse tipo de coisa, mas, tipo, não tem hoje em dia, né, cara? Eu acho que vai ser o tipo de construção a longuíssimo prazo, e que, na verdade, não vai ser nem construção, assim, vai ser aquela coisa que uma hora ele vai trazer de volta, e aí quando amarrar com o primeiro capítulo, a gente vai falar, nossa, olha que legal, ele amarrou com o primeiro capítulo, mas, tipo, é um anzol que tá exposto e que uma hora vai pegar alguma coisa. Eu pensei isso aí quando eu li na hora também, só sobre uma construção a longuíssimo prazo, mas tá bem longo, hein, cara? não há muita preparação pra isso mesmo. O trabalho do cara tá sendo totalmente diferente disso. Até tem uma espécie, hoje em dia, de harém em volta do Soma, né, mas não tem... Tipo, a construção é só das mulheres em cima do Soma, né, tipo, você não vê nenhum sentimento do Soma pelas pessoas que estão em volta dele, né? Sim. E tem um harém mais ou menos, né, tem uma menina, e aí tem outras que não tem esse romance e tudo mais, mas enfim, isso aí já são outros capítulos pra gente falar, né? Não é o primeiro. Tudo bem. Mas terminando aí, só pra encerrar, eu achei um capítulo muito bom. Eu li de novo, eu continuei lendo, sabe? Eu leria os outros próximos capítulos com certeza. Eu gostei da segunda parte, da construção que foi levada à segunda parte, e eu acho que a primeira parte, embora ela cumpra seu papel, ela poderia ter sido feita de uma forma que remetia mais à história, talvez fazer uma construção diferente, que tivesse um desafio similar, esse tipo de coisa, mas que desse um empurrão mais claro para a história que viria depois. Fora isso, não tenho outras reclamações, não. Entendi. Acho justo. Talvez pudesse empurrar um pouquinho mais da Erina para esse primeiro capítulo, né?
Talvez realmente gastou página demais com a mulher lá. Não sei. Fica aí minha reclamação. Não sei como eu corrigiria, só sei que poderia ser melhor. Tá ok. Porque esse é o papel de quem critica na internet. Falar que podia ser melhor e não falar como. Não ajuda nada. Haikyuu, capítulo 1, finais e começos, né? Términos e começos. Términos e inícios. Tem várias palavras que ficam interessantes sonoramente e eu não sei qual que é melhor. Haikyuu começa com uma primeira página colorida bem clichê, por assim dizer, né? Não sei, essa página introdutória com 3 quadros, sabe? Não, 3 quadros compridos. E a página colorida dupla, embora bonita, ela é exatamente aquilo que eu falei de Soma, né? Tipo, é um monte de personagem que uma hora ele vai apresentar. E alguns até demoram bastante, né? Alguns ficam meio coadjuvantes por um longo tempo, na verdade. Mas é bonita. A página dupla é muito bonita. A primeira é clichê máximo, né? Puta que pariu. Tipo, esses 3... voleibol. Tipo, caçadores. Xamãs, piratas, ninjas, voleibol, é isso. É um pouquinho mais poético, né, que Hunter x Hunter e Toriko, por exemplo, né, tem, o cara já dá um insight aí sobre as muralhas altas, sobre ele querer voar, sobre a visão do topo, né. Pessoas conectadas também, né, tem... Na verdade, ele introduz logo de cara, né, ele já deixa claro que precisa-se de 3 passes para se conectar, para formar um ataque. Esse é um dos pontos mais essenciais do vôlei e de Haikyuu, né? Que é dessa questão do trabalho coletivo, da participação de vários personagens para poder fazer o time pra frente, porque o vôlei é talvez o mais coletivo dos esportes, né? Não tem como jogar sozinho, sabe? No basquete você pode ser o fudidão e jogar sozinho. No futebol você pode ser o fudidão e jogar sozinho. No vôlei não tem como. Não dá, realmente. Você não pode dar 2 toques seguidos na bola, literalmente. Exatamente. Né? Se você jogar direto pra outra quadra sozinho, você vai estar facilitando o trabalho do outro time. Realmente você precisa de um trabalho em equipe. E isso é um ponto essencial que ele já deixa no ar logo de cara e que vai ser construído um pouco nesse capítulo, mas vai ser mais construído mais pra frente mesmo. Com certeza. Esse começo aí é um começo bem curioso, né? Eu acho que quando eu olhei pela primeira vez, eu não gostei muito e agora na relida eu não soube muito o que pensar, não. Ele introduz bem o personagem do Hinata, eu acho que isso pelo menos eu dou crédito, tipo, em 2 páginas, assim, sabe? Já dá pra sacar o que esse personagem é. Com ele entrando no ginásio, cheiro de salompas no ar, sabe? Você pega o clima do personagem, que é aquele personagem meio clichêzão, sabe? Super entusiasmado. Entusiasmado, inocente, meio burrinho, não manja tanto, mas tem muita paixão e tudo mais. O restante do capítulo é praticamente um jogo, né? Eu não sei muito o que comentar. O que você achou desse começo aí? Então, eu acho que ele é interessante porque ele trabalha com vários conceitos que acabam sendo costumeiros do mangá de esporte, do shonen de esporte, e ele dá ou uma deturpada, ou ele dá uma visão de um outro lado, e que isso que acaba tornando interessante. Por exemplo, o fato do Hinata, esse primeiro jogo, ser sobre ele entrando no campeonato, querendo se mostrar fudidão, e tipo, ele perde feio, assim, sabe? Ele não tinha nem chance de ganhar. Embora ele utilize um clichê clássico do mangá de esporte, que é o cara, ele não é tão bom, mas aí ele faz uma jogada que todo mundo fala, porra, olha essa jogada que o cara fez. Embora ele use isso, ele ainda tem a construção da derrota como algo... derrota é derrota. Exatamente, a derrota é derrota, sabe? Ele já começou dando uma mensagem de derrota, o que é uma coisa muito ousada, né, no mangá de esporte, sabe? Ele começa mostrando o protagonista perdendo pro rival, perdendo feio, o rival zoando ele falando que, porra, perdi 3 anos, eu me esforcei, montei um time de merda, eu não consegui fazer nada aqui. É uma mensagem
mensagem muito complicada de se passar, de um autor ter coragem de se passar. Com certeza. Acho que eu não dei tanto valor pra isso, mas é verdade. Durante o mangá inteiro, na verdade, ele é cheio de mensagens, né, sobre por que as pessoas jogam, porque sobre esse negócio de é só quem ganha quem fica na quadra, né? Uhum. E aí, no começo, logo de cara, ele já manda bala, né? Só quem ganha é quem fica na quadra, que é uma mensagem que vai ser remoída até o final do mangá. Até hoje em dia fala-se sobre isso. Só quem ganha é quem fica na quadra. Pode jogar mais, né? Realmente. E não só isso, talvez o Haikyuu seja... Eu tenho alguns outros exemplos que também se encaixariam. Mas ele é um dos mangás que mais, talvez, se aproxima da realidade do ensino médio de esporte, sabe? Tipo, do esporte na escola. Porque não tem uma glória gigantesca, sabe? Não tem torcidas que vão atrás do time mais poderoso, sabe? É meia dúzia de pessoas que estão torcendo pro time poderoso. Na bancada não é cheia, né? Exatamente. Também não tem a glória, não tem, sei lá, não tem grandes astros que são tipo, nossa senhora, olha esse cara, é a próxima estrela que vai conquistar o Japão, tudo mais. E tá um começo bem mais sóbrio, sabe? Tipo, o cara é o rei da quadra, mas tipo, eu descobri quem era ele agora, sabe? Ele é fudidão, mas eu nunca tinha ouvido falar dele. E além disso, essa coisa da derrota também é muito sobre ensino médio e tudo mais. Fala aí. Esse negócio, por exemplo, do time de vôlei do cara lá na escola, não tinha gente o bastante e simplesmente não tinha mesmo, né? A Shield 21 tem um pouquinho disso, mas aqui ainda assim parece bem mais real, sabe, cara? Ele, tipo, tá no vôlei sozinho ali e tá porque quer, né? O Ice Shield, por exemplo, é aquela coisa, tipo, o time não tem pessoa suficiente, mas quando junta, todo mundo é bom, sabe? Todo mundo é um pouquinho bom, pelo menos. Agora aqui não, o cara que vem do time de futebol, ele não sabe jogar mesmo, sabe? Ele vai fazer merda. Não sabe tipo, nem as regras direito, sabe? Aliás, isso aí foi até um bom gancho pra ele criar esses personagens orelhas aí, né? Pra dar uma explicadinha do vôlei. Isso foi bem bolado. Mas, o cara não conseguia dar um passe, ninguém conseguia fazer nada, né? Tanto que ver esse tipo de placar contra, tipo, a pessoa que você tá torcendo em mangá de esporte, quase nunca acontece, né? Não, ele sempre tenta mostrar, 25-8, né? Ele sempre tenta mostrar, eles são ruins, mas eles se esforçam, então eles vão chegar próximo de ganhar e tudo mais, mas não, né, cara? É 27-7, sabe? 25-7, então... Mas com certeza de qualquer trope ou conceito de mangá de esporte que ele tenta quebrar, o mais impactante de todos tá no final desse mangá, né? Porque construiu o capítulo inteiro pra criar esse negócio de rival, né? De rivalidade entre o Hinata e o Kageyama, né? Teve até página dupla, tudo muito dramático, e chega na última página pra descobrir que os dois estão na mesma escola, né? Vão jogar no mesmo time. É bastante curioso. É talvez o maior twist de fato, né? Você colocar o rival dentro do seu próprio time, o rival vai ter que relacionar de fato com o personagem, porque, como eu falei, o esporte, ele é coletivo. Então, eles vão precisar entrar em contato. Eles não podem ser Rukawa e Sakuragi que conseguem ficar em quadra sem trocar ideia, sem tocar e tudo mais. Não tem como no vôlei. Então, funciona. Esse twist faz você pensar, eita, e agora, né? Como que vai se dar essa situação? Vamos ver, né? Mas, pra pensar. A gente teve a introdução do Pequeno Gigante, a gente teve explicação básica de vôlei, bem básica, a gente teve a introdução do Hinata, a gente teve o passado do Hinata, a gente teve a introdução do Kageyama, a gente teve um pouco do desenvolvimento de quem é o Kageyama, o relacionamento dele com o time, a personalidade. A gente teve as habilidades do Hinata, a página dupla e tudo mais. A gente teve um pouco das habilidades do Kageyama. A gente teve essa construção de derrota e tudo mais. A gente teve a entrada dele no Karazune e conhecendo o Kageyama. Cara, é coisa pra caralho num capítulo, sabe? Pode ser. É que quando eu li parecia que passou tão rápido, eu não sei. Parece que passa rápido, mas é muito acontecimento, cara. É porque muita coisa. Da forma que o autor construiu isso, ele interligou todos esses acontecimentos em torno de uma passagem de tempo curta, que é a passagem de tempo dele chegando na quadra e deles perdendo, né? E depois tem um pequeno time skip pra ele entrar no colégio. Mas toda a ação se passa nesse período, sabe? Eles conversando, falando, porra, Hinata, lembra quando você treinou lá com
com o time feminino, aí tipo vai num flashbackzinho, mas é tudo numa passagem de tempo relativamente curta. E essa construção que torna bem dinâmica a cena, né? Você levar em paralelo várias informações. É algo que o autor vai desenvolver depois, essa construção de personagem durante os jogos, né? Sim. Quando tá no jogo, certeza. a gente conhece quem é aquele cara, qual que é o drama que ele passou, por que ele é daquele jeito, o que ele tá fazendo pra melhorar e tudo mais. Então, isso tem um ritmo muito bom. Concordo. E agora que você comentou esse negócio, esse capítulo da interação do Kageyama com os companheiros de equipe dele, né? Com todos os caras, é um capítulo importantíssimo mais pra frente, né? Depois quando eles vão ter o jogo com... Algum cara aí, não importa quem. Do cara lá que saca super bem e que o Kageyama finalmente vai ter esse desenvolvimento dele tentar interagir com o pessoal. Esse primeiro capítulo é importantíssimo nesse primeiro quesito, porque é a única interação que a gente vai ter dele com outras pessoas que não sejam pessoal do Carazuno, né? Exatamente. Então, realmente a gente, pra ver essa transformação e tudo mais. Então, ela introduziu e trouxe vários conceitos que de fato seriam muito importantes pro mangá daqui pra frente. É um ótimo primeiro capítulo. Eu não sei. Não me empolgou tanto assim, eu acho. Soma me empolgou mais do que Haikyuu nesse primeiro capítulo. Não sei porquê. É que o Haikyuu, o poder desse capítulo, ele tá a longo prazo, né? O poder desse capítulo tá no fato dele ter construído e dado bases que vão ser desenvolvidas ao pouco. Haikyuu, ele não é feito de grandes momentos. Haikyuu, ele é feito de uma continuidade boa, sabe? Ele tem uma ou outra cena que você fala, puta, essa cena em si, só ela por si só é foda. Não, é todo um contexto, toda uma construção, desenvolvimento e tudo mais. Haikyuu é mais Hikaru no Go do que Slam Dunk, né? Mas pode-se dizer que sim. Nesse sentido de construção, de ter o contexto, com certeza. É um bom primeiro capítulo no contexto, né? E um último ponto que eu acho que vale a gente comentar um pouco é sobre a arte. O que você acha da arte nesse primeiro capítulo, Judeu? É muito boa. É muito boa, com certeza, cara. Eu não cheguei a falar mesmo, mas é fantástica, cara. Essa arte foi uma das coisas que mais me fizeram ter vontade de continuar a ler Haikyuu, porque ela dá uma sensação de movimento muito bom. Acho que a gente já comentou isso até bastante quando a gente comentava os semanais, que a sensação de movimentação dos personagens é muito real durante o jogo. Esses efeitos de movimento e tudo mais. De movimento, tudo mais que ele faz com as mãos. É muito bom. Existe muita gente que não gosta, né, da arte de Haikyuu. Muita gente fala que ela é mal feita, talvez por ela ser muito achurada, por ela ter proporções não humanas, porque não são personagens humanos, né? Ele tem uma cara que é única desse autor, sabe? Tipo, o tipo de formato de rosto, o formato de olhos, a disposição do nariz, boca, esse tipo de coisa, o formato da mão, sabe? São coisas do autor, não tem correlação com a realidade. Muita gente se incomoda com isso, muita gente fala, puta, olha aí tudo, olha essas proporções, não faz o menor sentido, olha o braço dele como ele tá fino num quadro e comprido no outro, não sei o que, mas sabe, faz parte do dinamismo da arte do cara, né? Em nenhum momento ele tá buscando uma realidade. E de vez em quando ele faz uma cena com mais detalhes, por exemplo, a cena em que o Hinata vai dar aquele corte lá, que mostra ele pulando e tal. Sim. Tem mais detalhes, mas não é mais realista. Tipo, ele é menos realista, na verdade, sabe? O Renato tá muito estranho nessa página, mas tá muito bem desenhada, né? Tá sim. Então, é uma arte que ela desafia um pouco o conceito de beleza ser esteticamente próximo da realidade, né? Ele tem uma beleza diferente da realidade. Pode ser. Acho que eu concordo nesse sentido. E eu gosto muito também dos enquadramentos desse mangá. Sim. Desde o primeiro capítulo, ele funciona porque... por exemplo, um problema que eu tenho em One Piece, só como comparar. Tem muita fala e às vezes o enquadramento do cara é muito padrãozão, quadrado e fica chato de ler. Mas em Haikyuu a gente falou, aconteceu um monte de coisa, teve muita fala, mas eu acho que ele é muito bom no dinamismo das coisas e a leitura é bem fluida nas páginas. Para terminar
Assassination Classroom, hora do assassinato. Hora do assassinato, pode ser. Só comentando rapidamente a página colorida que sempre chama atenção quando alguém tá, sei lá, passando os olhos na Jump. Essa página funciona, né, cara? Ela fala, eita, o que tá acontecendo, né? Na primeira vez que deram um sinal desse mangá nas internets, eu fiquei doido, cara. Que é isso, cara? Que mangá é esse que tá sendo na Jump, né? Não tem nada a ver com nada. E o mais curioso é que eu acho que ele não teve one shot, ele não teve preparação, ele não teve nada. Ele simplesmente veio, do nada, assim, sabe? Todo mundo falou, que é isso aqui? Que saiu o primeiro preview do capítulo que na semana seguinte ia sair esse capítulo. Todo mundo falou, que é esse cara redonda? O que tá acontecendo? Classe do assassinato? What the fuck? Aí começa esse capítulo e ele é muito diferente, né? É uma coisa que... O que é isso, né? O que tá acontecendo? Exatamente, cara. O que é isso que tá acontecendo? Ele não alivia, né? Nessas primeiras páginas, né? Já chega com esse cara com essa cara redonda e todo mundo começa a atirar. Ele demora umas 4, 5 páginas pra começar a explicar o que tá acontecendo, né? Exatamente. Ou mais até. Na verdade, o capítulo todo ele é meio que de explicação, né? Ele vai explicando ao longo do capítulo também. Aí essa primeira página de todo mundo apontando pro professor é uma página que você fala, que tá... Essa é uma página que se você abre a Jump, a primeira coisa que você vê é isso, você fala, que é isso? Que tem um cara que parece um povo e um monte de criança com arma apontando pra ele, né? Chamado Classe do Assassinato. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Acho que eu já... não, quando eu comecei a ler Assassination, eu não tinha lido Neuro ainda, mas já veio de um cara consagrado mesmo assim, né? Não consagrado, mas que já teve sucesso na Jump. Então acho que os caras, tipo, empurraram em frente, né? Mandaram a bala. Que bom que o cara teve a chance de poder começar assim e deu certo, né? Deu com certo. certeza. Talvez o fato que a gente citou, né? Que é isso, que tá acontecendo, por ser alguma coisa tão alienígena, resultou que esse primeiro capítulo ele precisava ser bastante explicativo, né? Precisava ter muita informação nova e precisava ser desenvolvido isso porque a gente tá alheio totalmente a esse setup, sabe? Não dá pra... Não é o tipo de coisa que a gente consegue assimilar rapidamente, assim, sabe? Tipo, não é... tem uma escola de culinária. Se você falar só, tem uma escola de culinária, pronto, a gente já aceita que você tem uma escola de culinária. Agora fala, olha, tem um povo que destruiu a lua e que tá dando aula pra uma galera. Tipo, só isso não explica nada. Você fala, o que é um povo que destruiu a lua? E a cara dele vai mudando de acordo com o humor também, e aí só tem um tipo de negócio. Não dá, realmente. Precisava-se de uma explicação, e esse capítulo cumpriu justamente esse papel, né? De ser um capítulo explicativo de como vai funcionar essa dinâmica da sala. E não foi só explicativo também, ainda teve o tempo de fazer um plotzinho ali e tudo mais. Sim, né? sem dúvida. Foi explicativo, né? Teve bastante infodump, né? Derrubou-se bastante informação, mas ainda assim foi um arco de acontecimentos e teve desenvolvimento de personagem. A gente conheceu um pouco, já começou a ser introduzido a esse personagem tão interessante que é o Koro Sensei, né? E que convenceu já como personagem, né? Nem que seja só pelo efeito, o que é isso, né? Deu, tipo, vontade de saber mais desse cara e tudo mais. Construiu-se muito bem essa situação meio dúbia dele, né? Ele destruiu a lua e quer destruir a humanidade, mas está ajudando de fato os alunos ao mesmo tempo, né? E criou-se todo esse mistério de por que ele tá querendo fazer isso, mesmo que até hoje a gente não sabe, né? Foi muito bom em criar um mistério e fazer você ter interesse por isso mesmo. O que é a parte mais difícil, na verdade, fazer você ter interesse por isso, porque é bem complicadinho mesmo. Cara, é muito complicado. Olha a cara desse personagem, sabe? Ele é um polvo, um professor que é um polvo, que é um rosto que são 2 pontinhos e um sorriso. Você tem que convencer a gente desse personagem, sabe? É que agora, pra gente, ele já tá acostumado na nossa cabeça. Mas, cara, o autor, ele foi muito bom em convencer que existe esse cara, sabe? Convencer desse personagem e dessa premissa. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. A gente comprar um personagem tão alienígena não no sentido de outro planeta, alienígena diferente da nossa realidade. Não estranho. Não dá pra usar nenhuma palavra aqui. Mas é isso aí, cara. Convencer o personagem, teve... Esse começo aí foram, acho que quase metade só explicação, né? Uma página que me pegou bastante foi do Koro Sensei atirando no próprio braço, né? Eu achei que, como espirrou muito sangue, sabe? Deu um clima de peso
pro restante do capítulo. Porque a maioria é só piada mesmo, né? Mas como teve pelo menos uma cena ali que pegou pesado, sabe? Logo de cara, pelo menos nessa releitura eu pensei, poxa, acho que tem coisa séria aqui também, sabe? O que foi outra coisa essencial da introdução desse personagem, né? Porque a gente vê essa figura caricata e a gente já pensa no lado cômico, no viés cômico. E na hora que ele traz, né, esse braço explodindo e mais pra frente no capítulo vai trazer ele com o rosto de bravo e tudo mais, são partes importantes pra justamente convencer a gente desse cara, né? Quem que é esse cara e a gente ficar interessado em descobrir quem é o Koro Sensei, sobre esse contexto e tudo mais. É uma cena importante também nessa construção, de fato. Eu gostei bastante. E as piadinhas durante também funcionaram toda essa hora, fazendo piada com a velocidade e tudo mais. Ele desviando lá do cara e ele penteando as sobrancelhas dele. Então, foi aí que ele me ganhou. Ele falou assim, ó, não só não estou conseguindo acertar ele, como ele está fazendo a minha sobrancelha de forma muito meticulosa. Muito bom. Cara, pronto, né? Tipo, esse é o Koro Sensei, sabe? O cara que tá aí pra ser morto, mas ao mesmo tempo tá fazendo alguma coisa absurda com a velocidade dele. E já introduziu também esses personagens que mais pra frente ganhariam certa relevância, né? Principalmente o Nagisa e principalmente o outro carinha lá, que é o bully, né? Da situação. Se bem que, não sei se isso é spoiler ou não, mas ganha relevância pra frente, né? Praticamente todos os personagens que ganharam alguma coisinha aqui aparecem mais durante a história, né? Você vê que ele tinha pelo menos o character design de vários personagens que ele queria que continuassem a aparecer durante a história prontos, né? Sim. Então, teve Nagisa, teve esse cara aí, tem aquele outro cara com óculos e parece que tem uma cabeça de pinto. Não, todo mundo, na verdade, né? A menininha de cabelo levemente encaracolado, o carinha de cabelo comprido, todo mundo. No final, ele tem tipo, ele já estava presente nesse primeiro capítulo pra ser trabalhado depois. Alguns menos, outros mais, mas tá todo mundo aí, né? Sim, todo mundo aí. Realmente, além desse capítulo, deu a confiança de que tava na cabeça de que queria planejar a sala inteira, nem que fosse uma espécie de unidade, né? Desde o começo. Então, funcionou, foi bem legal. E aí tem a construção principal é a do Nagisa, justamente, né? Desse planinho dele com o bully lá, que eu sempre esqueço o nome. Eu também não lembro, não tem problema. Teve todo esse desenvolvimento do plano, né? O que você achou desse desenvolvimento? Achei bem curioso. Não dá muito insight, assim, do Nagisa, né? Eu achava, quando eu li, principalmente nesse começo, eu achei que era um personagem meio sem graça mesmo, sabe? Mesmo nesse negócio de, no começo eu não sabia se era uma menina ou não, teve isso, né? Principalmente. Todo mundo passou por isso por algum momento, e muita gente até hoje acredita que pode ser menina. Mesmo o mangá falando o contrário. Não, depois daquele episódio de piscina lá, né? Não tem nem mais como, eu acho. Pois é que o próprio mangá brinca com isso. O próprio mangá brinca com isso. Tudo bem. Mas eu achei um personagem meio sem graça, tudo bem, mas pelo menos o plot no qual ele estava envolvido foi bem legal. Na verdade, essa personalidade meio qualquer coisa, meio bland do Nagisa seja o ponto forte, seja o ponto forte dessa apresentação, porque ele tem essa personalidade de fato, né? Ele é essa pessoa que é meio, embora pareça o protagonista pra gente, né, pra gente tá seguindo ele, ele é um personagem de segundo plano, que ele tá só lá anotando, tá só lá participando do plano dos outros, sabe, ele não tá atuando de fato, mas ainda assim ele tem um pouco de personalidade, tem uns pequeninhos flashbacks mostrando sobre a tristeza da vida dele e da vontade dele de matar o Koro Sensei, sabe, dele fazer o plano, ter a movimentação de assassino e tudo mais. Há um trabalho aí, eu acho que há um trabalho, sim. Pode ser que sim. Que é mais perceptível ao longo prazo, né? Sem dúvida. Talvez relendo aqui todo esse negócio dele ir pro Koro Sensei sorrindo e esconder, fazer tudo num movimento só, já deu um pouquinho desse insight de desenvolvimento que ele teria mais pra frente, né? Relacionado a esse instinto de assassino que dizem que ele tem, né? Mas que não desenvolveu tanto até agora. E aí, pode ser. Todo esse plot também serviu pra trazer a Koro Sensei como vilão meio que também da história, né? Exatamente, é algo que a gente esqueceu disso nesse capítulo, ao longo do capítulo, e a gente vai esquecer ao longo do mangá bastante, né? Que tipo, se ele não é o vilão, ele tá fazendo o papel de vilão. E ele tá sendo bonzinho porque tá dentro
do que ele tá esperando ali. Quando sai do que ele tá esperando, ele deixa de ser bonzinho, né? É importante criar toda essa dualidade de, olha, tem um cara que ele não esquece, ele destruiu a Lua, ele vai destruir a humanidade, não esquece dessa informação. Não, e principalmente aquela cena dele indo atrás da casa de todo mundo, né, e roubando a placa, falando que não sabia o que podia acontecer com a família das pessoas, né? Uma cena pesada. Tem aquele quadro com aquela boca nojenta dele, que não aparece de novo no mangá. Acho que falando que é muito pesado pra ele, eu não sei. Boca muito detalhada, né, de fato. Aqueles dentão. Essa cena foi bem forte e depois volta, né, pro sorriso. Cria muito bem essa dualidade, realmente. Então, desde o começo trabalha essa dualidade, isso que é bastante interessante. Já que a gente falou de arte de todos os outros, né, vamos falar um pouco da arte dele. Você olhando, agora que eu olhei um atrás do outro, né, depois de Haikyuu passei para Assassination Classroom, você vê bastante a diferença que Haikyuu é aquela chuva de retícula em tudo quanto é lugar, né? É um mangá bem escuro até, enquanto Assassination Classroom ele segue o padrão meio neuro, que ele é bem claro, na verdade, né? Ele usa relativamente poucas retículas, né? É mais preto e branco mesmo, tem umas retículas ocasionais ali. Só pra objeto, coisas assim, né? Interessante, talvez seja pra entrar num clima mais comédia mesmo. Talvez bem que Neuro também era comédia, era bem branco. Acho que é só o estilo do autor mesmo, não sei. É um traço bem detalhado e o fundo bem branco mesmo, assim. É uma característica bem interessante dele e que funcionou bem com o Koro Sensei, né? Dá pra fazer essas texturas e brincar bastante com a cor dele por conta disso. Eu achei que ele deu uma mainstreamizada, assim, não digo nem que é bom nem que é ruim, mas no traço dele comparado com o Neuro, por exemplo. Neuro eu achava que era um pouquinho mais estilizado do que é agora, sabe? Um pouquinho mais dark, não sei. Aqui tá com um pouquinho mais de cara de Shonen Jump, eu achei. As coisas são um pouquinho mais redondinhas e tudo mais. Achei que até que ficou melhor mesmo. Eu gostei comparado com o começo de Neuro. Ele tá mais limpo e mais próximo da Shonen Jump, mas ainda assim ele tá bem longe da Shonen Jump, né? Convencional. Claro. Não, como negar. Haikyuu e Soma até se parecem um pouco, né? Agora, Assassination é outra coisa, realmente. Isso aí provavelmente também só foi benéfico ainda mais pra o que é isso, o que é esse mangá, e fazer todo mundo se interessar pela história, né? Exatamente. Mais um ponto aí. Mas ainda assim, bem mais próximo da realidade do que Neuro, né? Neuro era um pouco mais, na verdade era bem mais estilizado, né? Ele tinha o que o Koro Sensei tem de loucura no seu design era tudo em Neuro. No design, nas caretas, em tudo. O que não é ruim, obviamente, né? Era bom do seu jeito também. Eu acho que ele mudou certinho pra esse tipo de história. Quem sabe ele já fez pensando que ia ficar tão popular quanto ficou, né? Não sei se ele tava torcendo pra pegar meio de toque de novo, né? Poder fazer o que queria. Mas ele já veio com essa pegada, né, nessa série, porque ele já veio com um final telegrafado, né? Ele falou, olha, tem final, tá planejado, tem uma data fixa e conforme eu vou anunciando as datas ao longo do mangá, eu vou mostrando o quão próximo eu tô daquele final, né? Então... Não estamos tão longe, aparentemente, aliás. Não estamos tão longe, talvez. Talvez acabe mais rápido do que a gente espera. Interessante. Daqui esses aí, com certeza é o primeiro capítulo mais interessante. Não sei dizer se é o melhor primeiro capítulo, mas é o mais interessante e que mais deu vontade de continuar a ler a série, com certeza. Vamos fazer uma discussão rápida aqui, Judeu, que você tinha proposto, dessa questão do que esses capítulos têm de Powerhouse. O que você acha, além desses 3 capítulos agora? O que você pensa que talvez eles tenham em comum? Que tipo de pegada? Algo desse gênero? Acho que de todos aqui, não tem nenhum, nem Soma é tanto. Soma talvez um pouquinho, mas nenhum deles é Battle Shonen padrão, sabe? Haikyuu você vê desde o começo que ele quer quebrar barreiras do que é o shonen de esporte, principalmente com esse plot twist final. Assassination Classroom é outra coisa e Soma é o que mais se parece um pouco com um Battle Shonen, mas ainda assim é bem diferente. Que nem Battle Shonen de comida é o quê? É Toriko. Agora aqui é outra coisa, não tem nenhum oponente tão claro assim nesses primeiros capítulos. Ele tá cozinhando mesmo, sabe? Sim. Então, a primeira coisa é isso. Não tem nada que é cancelado todo mês. Na Shonen Jump, não tem os cancelamentos. Desses aqui nenhum tem cheiro de cancelamento, não. Eu acho que um ponto que tira esse cheiro de cancelamento, e é o tipo de coisa que eu sempre falei isso, né? Cheiro de cancelamento, que às vezes você lê uma série, você fala, putz, isso aí não vai durar. Pra mim,
eu sinto que esses três, eles têm um plano e confiança nesse plano, sabe? Tipo, eles têm um objetivo já de cara e eles já deixam claro esse objetivo, sabe? Haikyuu, vou fazer o Shonen de esporte, mas vou fazer uma pegada diferente. Vou fazer com derrota, vou fazer com um personagem lidando com quem não quer lidar, vou fazer com um esporte diferente, que é coletivo, vou fazer diferente. Assassination Classroom, vou fazer um personagem estranho, vou criar um conceito maluco, vou dar um prazo final, vou ter muitos mistérios a ser revelados. O Soma, pô, depois que ele faz essa primeira construção meio mais ou menos, né, que ele já falou, ele tem a segunda que é, pô, olha, tem um pai que cozinha pra caralho, aí tem essa questão da escola, essa escola é gigante, é difícil entrar, o que é essa escola, quem que é essa menina, sabe? Ele já tinha ele já tinha esse objetivo também, sabe? O pai do Soma tava na cara que ele tinha estudado naquela escola desde o primeiro capítulo. Então, existe toda uma lógica aí de, tipo, eu vou fazer isso daqui. E faz. Não é um daqueles mangás que você fala, puta, mas tá, tem esse primeiro capítulo que não é qualquer coisa, sabe? Tipo, é um primeiro capítulo, é um acontecimento, fecha esse acontecimento, semana que vem vamos ver o que vai acontecer. Acho que todo mundo aí, o pessoal ainda reclama até hoje de que o esquema da Shonen Jump é muito, o pessoal tem que convencer desde o começo, mas você vê que obras boas saem nesse esquema e tem que ser assim mesmo pra continuar a ser publicado. Tem que vir, mostrar o que tem logo de cara, e aí se o pessoal gostar vai continuar a ler, né? Aí, todos esses mangás aí saíram em 2012. Foi 3 ótimos lançamentos em um ano só, sabe? Se eles têm alguma coisa em comum além disso, eu não sei dizer. Eu acho que no final das contas todo mundo tenta trazer à mesa alguma coisa bem diferente do que é, sabe? Esses 3, você tá dizendo, né? Não todos os mangás da Jump. Porque o problema dos outros mangás da Jump é justamente a falta disso, né? Porque quando você para pra ver... tudo bem. Esses mangás vieram substituir o que quando você para pra pensar? Beelzebub, o Reborn, Bakuman talvez, que era um pouquinho mais diferente, mas mesmo assim. Então são tudo a mesma cara, sabe? É tudo Battle Shonen que ainda funcionava no começo dos anos 2000. Eu acho que hoje em dia a revista tá com essa cara de querer coisa mais diferente e que desafia um pouquinho mais os leitores, talvez. Não convence mais o setup de One Piece, sabe? Por melhor que seja o começo de One Piece, eu acho que se ele tivesse começando hoje, ele não emplacaria, sabe? Não emplacaria não. Porque é uma coisa que agora já emplacou, a gente já viu a capacidade do Oda e tudo mais. Mas hoje em dia, o público moderno, ele não é mais aquele moleque dos anos 90, sabe? E a revista, embora ela não esteja se metamorfoseando tanto assim, o que vem sendo produzido nela é metamorfoseado de alguma forma, é influenciado por gerações novas, né? Então, essas 3 séries são séries de uma nova geração. Elas têm uma pegada diferente e estão trazendo coisas novas. E por isso que elas são tão importantes e por isso que elas são boas. Com certeza. Porque elas arriscam... Não é por isso que elas são boas. Elas arriscam e isso permite que elas sejam boas de forma diferente e estão sendo até o momento. Maravilha, cara. Ótima mensagem aí. Então, pra fazer sucesso na Jump, tem que vir diferente agora. Tem que vir diferente e ser bom, né? Você tem que saber fazer. Você tem que saber o que você quer e fazer. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 103 de capas e títulos. Corretíssimos e-mails que a gente lê aqui chegam no contato@alquadra.do, um e-mail para qual as pessoas podem enviar qualquer tipo de crítica ou elogio também. Também podem enviar pra gente recomendação do ouvinte, uma recomendação em áudio que vocês gravam, mandam pra gente e a gente coloca aqui mais ou menos de 3 ou 4 programas, correto? Correto, exatamente. Vamos rápido que temos muitos comentários, e-mails e tudo mais. Vamos começar com a sessão Slowpoke Report, onde as pessoas falam sobre obras que a gente recomendou no passado e elas leram ou comentam sobre episódios antigos, como foi o caso do Fábio Emílio Costa, que diz pra gente que leu Santi Onisan
por quê? Acho que a gente nunca recomendou, não. Eu tenho um post, tipo, muito antigo disso aí. Nossa, faz muito tempo. Eu lembro desse post quando eu tava fazendo a migração. É antigo mesmo. Tinha 3 anos atrás. Nossa, caramba. Mas tudo bem. É um bom mangá, eu gosto sim. O Vinícius Félix Leucônio Katachi pelas constantes citações no podcast, né? Porque nem sei se teve uma recomendação oficial não, mas ele tá gostando bastante e tá muito curioso até agora mesmo. Tô bem curioso pra como vai encerrar esse negócio. O Felipe de Paz Lage, ele nos manda seu primeiro e-mail, diz que começou a escutar o podcast ano passado e já nos considera grandes amigos dele. Ok. Olha só, legal também, cara. Também te considero grande amigo. Olha aí. Nos recomendou alguns torneios das trevas, deu uma sugestão de torneio das trevas, como um com coadjuvantes fodões, como Kakashi, Mustang e Ikki. Ok, interessante. De personagens inteligentes e de mascotes. Mascote a gente já cogitou, pode ser que saia mesmo. É um bom, sim. E ele leu que a gente recomendou Solanin, que achou a história sensacional, e está lendo Lucifer e o Martelo, Prophecy, Assassination Classroom e Cocou no Rito. Olha só coisa excelente, maravilha. O Lemos comenta que leu Red Garden e achou muito melhor do que ele esperava. Se isso é muito bom ou não, eu já não sei, mas ele também leu Haikyuu e acha que foi pego demais pelo nosso hype e acabou não gostando muito até agora, que é o capítulo 51 onde ele tá. Eu fui meio bonzinho aqui, na verdade, porque ele escreveu que foi pego de novo no hype do estranho. Não, no hype foi um exemplo de hype do estranho, mas não quer dizer que o hype de Haikyuu, você hypeia a Haikyuu muito mais do que eu. Sim. Ele tá no começo do jogo contra o Abu Jusai lá, que é o cara do corte fodão. Esse é o melhor jogo do mangá. Se você terminar esse jogo aí e não gostar, larga mesmo, porque vai ver não é pra você. Lembrando que a gente já comentou nesse mesmo episódio, Haikyuu não é frente de grandes momentos. Se você tá lendo procurando grandes momentos, você não vai achar muitos, não. Tem algumas coisas legais e tal, mas é toda uma questão de construção a longo prazo e desenvolvimento de personagem. É um pouco mais sutil. O Taka terminou de ler Slandunk e gostou muito e com certeza compraria se republicassem aqui no Brasil. Não sei se vai acontecer. Não tô muito confiante não. E diz que o único ponto fraco que cita são os reservas, que tem grande importância nos jogos de basquete da vida real, mas, né, Slandunk, que reservas, né? Torcida, né? Fala o nome de 2 reservas do Slandunk. Não, Oguri e... Tinha um outro lá, Yoshida, era alguma coisa assim, não era? Não sei. Mas tinha mais um que apareceu em um capítulo, eu lembro. Em um, exatamente. O Sávio Carvalho Siqueira, 21 anos, estudante do 8º semestre de psicologia, caramba, Corumbá, do Mato Grosso do Sul, leu Soul Eater e gostou bastante da experiência. Quer saber por que o judeu não gostou do final? Eu achei que o final foi péssimo porque deixou muita coisa em aberta que não precisava deixar e simplesmente não justificou um monte de temática que tinha trazido. Foi um final muito Battle Shonen padrão pro, tipo, tudo que a história tinha trazido até agora. Então, Deus Ex Machina é o máximo, sabe? Ele também fala sobre o podcast 100, onde ele diz que sim, fazemos parte do dia a dia dele, porque houve sempre a gente no caminho da faculdade. Do Torneio das Trevas, eles sugerem sobre samurais e espadachins. Esse é legal, eu não tinha pensado nisso não. E do podcast Spoiler, ele diz que está fazendo um TCC sobre e que pesquisas indicam que as pessoas que recebem o spoiler e aceitam isso, costumam sentir uma maior proximidade com as tramas e são reforçadas a continuar acompanhando para saber como irá acontecer. Então, o que eu falei que eu sabia que tinha algumas pesquisas aí não foi em base de nada. Então, olha aí, quem diria. Quem diria. Já partindo para as rapidinhas e comentários desse último programa, que foi sobre capas e títulos, teve, obviamente, como era de esperado, várias pessoas que deram vários exemplos, né? Então, vamos fazer uma listinha rápida aqui de alguns exemplos citados. Como, por exemplo, Fábio Emílio Costa fala da capa de Kurosagi Delivery Service of Corpse. Diz que é uma capa muito boa, eu vi aqui no Mangá Database, Mangá Cover Database, e é bem bacana mesmo, tem um estilo bem próprio, e tem uma constância e tudo mais. O Felipe de Paz Lage fala de Dragon Ball como um tipo de capa que não fala nada sobre o conteúdo, que você falou, tipo, que é verdade, não diz nada, né? Tipo, eles andando num carro, eles nem andam de carro, sabe?
Tudo bem, tudo bem. Diz das capas de Tom Sawyer e Tsumitsuki da JBC como capas boas, recentes, lançadas no Brasil. Vinícius Silva cita Vagabond como capas e título bom. É bom, eu gosto de Vagabond. Cita a capa de Feng Shenji, que é um manhwa, que se eu não me engano é aquele manhwa bem cotado do Manga Updates, né? Eu acho que eu já vi a capa, eu só lembro dessa obra aí, a capa, que é um cara sentado num trono, assim, se eu não me engano, mó bonitão mesmo. E ele também sugere, o próprio Vinícius Silva, ele sugere um título não merda traduzido do de Rurouni Kenshin. Ele sugere Kenshin o Andarilho. Olha aí. É um bom título mesmo. Melhor que o Rurouni Kenshin, eu acho. Sim, sem dúvida. Diego C. Castro fala de Battle Royale, que é um título sonoro. Com certeza. Refábula, que é um one-shot do Henshin Mangá, que é um one-shot brasileiro. Que é um re, que é feito com um re dentro de colchetes. E um que é menor que um terço, que é desenhado como se fosse um coraçãozinho de emoticon com um risco no meio, assim. Que é uma HQ nacional, também tem um nome que brinca com o símbolo. E também cita Holic, com uma capa que é muito harmônica, embora tenha muitos elementos na capa, ele sempre fica harmônico e tal. E por fim o Sábio Oliveira Siqueira, aliás, o Sábio, nossa, que nome que é esse que eu falei, que não tem nada a ver com o nome dele. Sábio Carvalho Siqueira, Oliveira, Carvalho é outra árvore. Sábio Carvalho Siqueira, que cita Dororedoro, que é a capa do primeiro volume, pelo menos o japonês que ele ganhou lá. Ah, tá. Ela é uma capa que tem escamas, as escamas da capa do primeiro volume são feitas em relevo. E ele mandou uma foto e é muito, muito show de bola, cara. As americanas é assim ou não? Não. Mas agora que ele citou Dororedoro, rapidinho, uma coisa que eu lembrei que eu queria comentar. Eu comentei que Dororedoro tem, tipo, a contracapa legal, sabe? a parte de dentro é, tipo, a boca do lagarto, sabe? Como se você estivesse vendo por fora. É muita hora, é muita hora. E toda a página inicial de Dororedoro é uma da porta de um dos magos do mangá, sabe? E até tem, tipo, um foreshadowing de um dos magos. É super interessante isso. Bacana. E por fim a Jessie, que comenta que nunca vai esquecer das capas de Banana Fish pela Viz, que só pegava um quadro do mangá e colocava um fundo amarelo atrás. Aí é preguiça já, né? Aí já é zoeira já. Beleza. O Vinícius Félix, 19 anos, que diz que alguns critérios dele para gostar de títulos são títulos em inglês. Ele cita Baby Steps, Air Gear e Eden It's an Endless World. Esse é um bom título. Ou um título irreverentes, né? Ou inusitados, tipo 666 Satan e Sexy Commands Guidance. São bons títulos mesmo. Diz que isso é mais para leituras online e quando vai comprar um volume de fato, a capa pesa muito mais. Como exemplo, ele cita Vinland Saga e Berserk. Vinland Saga, a capa do primeiro volume realmente é muito boa, né? Dá vontade de comprar. E nem é a melhor arte do autor ainda, né? Essa que é a parte mais incrível de tudo. É bonito e nem é a melhor arte. Uhum. O Diego Secasso ele disse que nunca me usará o Estranho como referência de título bacana, porque tudo que eu achava bom ele achava ruim. Aliás, o contrário, né? Tudo que eu achava ruim, ele achava bom. Tudo bem, acontece. Ele também diz que achou que ficou um pouco confuso, que nós misturamos as capas que são voltadas pro comercial e capas que são mais artísticas, e a gente jogou ambas com os mesmos critérios, sendo que elas têm propósitos diferentes e tal. Eu entendo. Talvez um pouco. Dá pra pensar assim, mas lembrando que o mangá é um produto, então ele tem a parte artística e o comercial juntos, né? Tipo, faz parte. O que é uma arte que não vende pra ninguém, né? Um quadrinho que não vende pra ninguém. Dá pra entender essa crítica. Foi aceita. Se ninguém compra o quadrinho no meio da floresta, será que o quadrinho existiu? O próximo aqui, o Equinócio, ele diz que prefere títulos que sejam bem espalhafatosos. Do cinema, ele tira os exemplos de Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, e Brilho Eterno de uma Maid Sem Lembrança. Esse, mano, é um bom título mesmo, puta que pariu. Dr. Strangelove, as pessoas só falam Dr. Strangelove por causa disso, né? Porque... eu não sabia que tinha esse segundo título aí, não. Caramba. E nos mangás ele gosta de Tekon Kinkrit, que é um título que brinca com duas línguas aí, né? Acho que tem francês e tem japonês aí no meio, não sei direito. Roku Denshi Blues e... Roku Denashi Blues. Roku Denashi Blues e Helter Skelter. Ele gosta também de Helter Skelter, justamente pela referência sonora aos Beatles e tudo mais. Bem curioso mesmo. E no fim das rapidinhas, o Rafael de Santos Tomás não gosta de capas que não dizem absolutamente nada sobre a história. Por exemplo, as de Elfenlied,
que só o personagem daquele volume com um fundo branco atrás. Várias reclamações as capas de Ophelia, eu acho bem feias também. Não dá vontade de comprar nem um pouco. E ainda aqui pros comentários dos e-mails que a gente recebeu aqui, o primeiro Leonardo de Souza, grande amigo nosso, 18 anos do Rio Grande do Sul. Olá, podcasters que vem grande na boca. Ok, tudo bem. Devo dizer que decidi mudar o título de uma história que estou fazendo depois de ouvir o programa. Agradeço pelo problema que criaram a me fazer notar que o nome não era bom. A gente tá participando bastante da criação dessa obra aí do Leonardo Souza. Eu quero uns royalties depois aí. Quero só ver quando sair. Eu percebo que muitas vezes a primeira impressão que eu tenho do mangá não vem nem do título nem da capa, mas do conceito. Até hoje não sei o nome e nunca vi a capa daquele mangá da Barata Moe, mas conheço o mangá simplesmente pela ideia diferente. Às vezes o título em si se torna algo muito secundário, principalmente quando as obras são muito recomendadas. Poxa, nossa Midare, por exemplo, tem pelo menos 3 títulos, mas o que me chamou para a obra foi o conceito da sátira do Battle Shonen e os bons personagens. Uma curiosidade que descobri e citei no Twitter é que o nome, Lúcifer e o Martelo, é uma referência a um livro chamado Lucifer's Hammer, que trata de um meteoro que está em rota de colisão com a Terra. Duvido que seja coincidência. Também acho que quando tem uma brincadeira assim com o título, eu também acho que é bem interessante. E ele aqui nos recomenda, o Leonardo Souza ainda recomenda pra gente o jogo Badland, que é uma mistura de Flappy Bird e Limbo, e deixa a sugestão de uma segunda potência sobre mobile games. Sugestão interessante. Pera aí, chegou a polícia aí, hein, Judeu? Chegou mesmo. Nossa, mas não tava tão alto assim. Você já jogou Badland? Não, já jogou? Coincidentemente, eu terminei o primeiro dia ontem, que é cada fase tem, tipo, é um dia e aí tem 30 níveis nessa fase. Terminei o primeiro, é legal, cara, assim, é um passatempo, né? Não é nada, tipo, super elaborado. Mas a jogabilidade e tudo mais é interessante, eu acho, eu gosto, é um bom passatempo. Uma boa recomendação. Fica a dica aí pra quem tem. Eu acho que tem pra iPhone também. Android com certeza tem. Às vezes tem alguma coisa a mais também. Limbo à primeira vista parece meio... Não, acho que Limbo desde a primeira vez que eu peguei era algo diferente. Não sei. Fica aí a sugestão de qualquer jeito, né? Fica aí. E por fim o e-mail do KZK888. Ele diz o seguinte: e aí, judeu estranho? Curso Administração e uma das matérias que possuo da área de marketing chama-se Branding, em que aprendemos a analisar diversos aspectos de uma marca. Falo isso pois creio que esse 113º podcast se relaciona muito com essa matéria e, mesmo sem vocês saberem, acabaram se aproximando de diversos conceitos abordados nela. A gente faz isso direto. De novo. A gente faz isso na cagada direto, em vários temas. A gente surge em 40 minutos aqui com os conceitos que as pessoas tiveram anos para trabalhar, né? É normal isso mesmo. Ele diz o seguinte: para a formação de uma marca existem 7 elementos possíveis, e um deles é nome. E, a fim de observar se um elemento é ou não bem criado, analisa-se 6 critérios de cada um, em que são esses. Vamos lá, os critérios que tem. Vamos fazer a correlação com os títulos aqui, ó. 1. Memorabilidade, que analisa até que ponto o consumidor é capaz de se lembrar do nome. A gente falou disso. Comentamos isso, sim. 2. Significância. Analisa se o critério é capaz de ser associado com outra coisa relevante. No caso, veria se remete a algo da trama, do gênero, do enredo, algo externo, etc. Falamos disso também. Atratividade, que é algo mais subjetivo, que a gente também comentou. Mais ou menos, Transferibilidade, capacidade de se transferir geograficamente, o que relaciona bem com a discussão de subtítulo em inglês e das traduções. E a capacidade de transferir-se em diferentes segmentos de mercado. No caso de mangás, poderia ser no sentido de criação de anime, light novel ou live action. Também falamos, olha aí, estamos muito bem. 5. Adaptabilidade, capacidade de se adaptar às mudanças culturais e sociais ao longo do tempo. É o que vocês disseram dos títulos como X ou 2000, que são péssimos nesse critério, justamente por estarem associados aos anos 90, não se adaptando bem à passagem temporal. Somos gênios. E por fim, 6. Proteção. Proteção legal, isso é, se é um nome que ainda não foi registrado ou é uma proteção criativa, num sentido que se o elemento seja único e não remeta a outras marcas. Se alguém criasse, por exemplo, um mangá de basquete chamado O Basquete de John, entre vários motivos, seria uma bosta porque remeteria diretamente a Kuroko no Basket. Ele não poderia chamar O Basquete que o John joga também, né?
Exatamente. E ele disse também num segundo e-mail que as capas podem ser analisadas com base nesses mesmos critérios. Interessante. Pior que dá pra aplicar mesmo, olha aí. O mundo do marketing estudou tanto pra chegar a uma conclusão que a gente fez aqui, ó, em meia hora de podcast. Não tiver nem esforço, né? A gente faz. Eu posso dar aula de marketing já. E já pode dar aula de tanta coisa já. Nossa, não. Dá uma enrolada forte. Dar a aula não significa que a aula será boa. Nem que estará correta. Dá pra enrolar. Acho que a gente consegue fazer um curso de enredo, de mangás, enredo de quadrinhos, assim. Só na enrolação mesmo, sabe? Só na enrolação. Cara, se você me desse essa lista com esses 6 itens, nossa, eu consegui enrolar por uns 20 minutos de matéria. 20 minutos? Mano, dá umas 4 aulas enrolando com isso aí, fácil. Nossa, que deve até ser o que o professor deve fazer, né? Beleza, cara, beleza. Tem alguma coisa pra comentar aí? Eu não sei, a gente não conseguiu definir um formato, a gente fala sobre qualquer coisa, então eu vou falar sobre qualquer coisa. Comecei a jogar... Fala aí sobre qualquer coisa. Comecei a jogar BioShock. Eu já joguei o Infinite e eu comecei agora a jogar o BioShock. Já jogou? Ah, você começou pelo Infinite, É, porque era o que tava mais barato. Ah, tá. Mas é muito bom o Infinite, não é? Mas eu já terminei faz tempo já o Infinite, agora eu comecei o BioShock essa semana. O BioShock primeiro. O primeiro eu já joguei. É muito bom também. É muito bom. Eu tô bem no comecinho, né? E eu já entendi o que as pessoas sempre temem aquele Big Daddy, que é foda. Quando você tá de boa e o cara tá andando ali, na moral, aí você fala, caralho, agora. É um jogo bem mais de terror, horror do que Shooter, Infinite, né? Bem mais. Você tem alguma coisa a comentar que você tá fazendo de diferente? Jogando, lendo, ouvindo? Olha, toma aí, vou comentar então rapidinho, já que é qualquer coisa. Eu tava vendo a terceira temporada de Korra. O Avatar, né? Faz um tempinho. Eu parei porque não tava com tempo na época. Eu voltei agora, terminei. Melhor temporada da série, viu? Terceira temporada terminou de forma muito espetacular, viu? Quem não botava muito fé na série depois dessa segunda temporada, que foi meio fraquinha, pode ver essa terceira que, nossa, foi muito boa, e a quarta já tá chegando aí esse mês que vem. Eu tava meio nessa, se alguém tivesse me recomendado a terceira temporada, eu teria visto. Então, quem tá na dúvida pode ver que foi muito boa a terceira temporada de Korra. Vocês se dedicam bastante se vocês forem de Avatar, porque todo mundo falou que a primeira tava uma merda, e aí reclamou. Aí a segunda tá ruim, continuou assistindo, sabe? Normalmente as pessoas dão uma temporada de tolerância. Se tem uma temporada ruim, a seguinte eles dão mais uma chance. E aí se tá ruim, desiste. Mas não, vocês não desistiram. Eu não achei a primeira temporada ruim, não. Eu achei uma boa temporada. A segunda teve um final meio broxante, mas essa terceira foi do começo ao fim. Nossa, 10 de 10, eu gostei muito. Ok, fica a recomendação aí. Mas tem que dar uma forçada pra gostar mesmo. Eu tô devendo assistir Avatar faz anos já. Eu não vi nenhum clássico ainda. Não, é bom, é uma série muito boa. É uma série muito boa. O primeiro, então, dá pra ver, assim, sem dúvida. Um dia, quem sabe? Quando acabar Arrow, quem sabe? Vixe, Arrow é bom? Cara, eu tô na segunda temporada e tá legal. Tá legal. Foi mais legal do que eu achei que seria. Recomendação da CBN. Merda. Nunca vai de primeira. Recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. Essa semana eu vou recomendar um mangá meio de comédia, meio de ação. Eu queria pelo menos trazer... não tem muita temática esse episódio, mas queria trazer algo pelo menos um pouquinho mais recente. Esse mangá é de 2013. Se chama Murciélago. Já ouviu falar? Não. A premissa é basicamente o seguinte. Tem essa psicopata que é contratada pela polícia pra resolver crimes de outros psicopatas. É o Dexter. Tipo Dexter. Só que é tipo um Dexter oficial, sabe? O pessoal sabe que ela é psicopata. Bem essa premissa detetivesca, mas o mangá funciona mais na comédia. Primeiro uma comédia meio eti, num sentido, porque uma das tags aqui é Yuri. Essa psicopata, ela é toda lésbica, né? E aí a policial que acompanha ela vive sendo assediada. Ela assedia outras meninas e tudo mais. Tem uma pegada bem de comédia, assim. Parece um pouco barato. E é um pouco mesmo. Mas é um mangá
super despretensioso, eu tô acompanhando já tem alguns meses, aí só tem 11 capítulos, e eu acho que simplesmente funciona. Ele tem essa pegada de comédia meio et, mas não tanto, e uma pegada de ação também, né, dela tentando resolver os mistérios, sempre aparece algum psicopata diferentão. É um mangá que tem um pacing bem tranquilo, bem gostosinho de se ler e bem despretensioso mesmo. Acho que é uma obra bem despretensiosa, se o pessoal for ler sem grandes esperanças de algo incrível, vai se divertir, vai tomar um bom tempo com o Morciélago. Mas eu tô vendo que uma tag aqui bem cotada e que tem na descrição também é gore. Tem gore? Tem gore naquele, sei lá, às vezes pessoas são decapitadas, coisas assim, mas nada muito explícito. Ah, não, porque aqui tá escrito, ó, contém cena de gore e sexo explícito nos futuros capítulos. Não é pra tanto também. Tá escrito aqui, não sou eu que tô falando. Não tem sexo explícito no durante o mangá, não. Eu gosto bastante. Nem pode, no Japão isso aí. Não pode mesmo. Mas é uma revista seinen, né? Young Gangan deve ser a versão seinen da Shonen Gangan. Shonen Gangan onde saiu Fullmetal, saiu a Kamigaki e tal. Bem divertido, assim. Eu me divirto lendo esse mangá. Sempre que sai eu vou dar uma lida. É bem legal, bem legal. Eu adoro o Manga Updates porque sempre tem o pior e o melhor, né? Tipo, por exemplo, o primeiro comentário que tem aqui é Something New, Something Good, o título. E nota 10 de 10. Aí o de baixo e o segundo, Utterly Stupid. 1 de 10. Então, toma aí um desafio aí pros ouvintes, ver se eles acham extremamente ruim ou extremamente bom. Né? Se é algo novo, algo bom, ou é extremamente estúpido. Qual dos dois? Se a pessoa é mais Lost Rabbit, que é o cara responsável pelo primeiro comentário, ou se ela é mais Grand Blue, que é o segundo comentário. Nossa, então parece até nome mesmo de alguma batalha. Interessante. Legal. Acho que eu vou transformar isso em gíria, né? Lost Rabbit quando é alguém que gosta pra caralho de alguma coisa, e o Grand Blue alguém que odeia tudo odeia Grand Blue. Ok, cara, beleza. Recomendação da Você é um Lost Rabbit e o Rubio é o Grand Blue. Eu não sou Lost Rabbit. Não, é verdade, você não gosta de algumas coisas. Beleza. Recomendação da semana é essa, então, Morciélago. Vamos ver o que o pessoal vai achar. Eu vou ler, nem saber que existia essa semana. Vou dar uma chance. E até semana que vem, então. Até semana que vem.